Oi, galerinha do oitavo, beleza? Tudo certo por aí? Vamos lá para a nossa segunda videoaula, então? Lembrando que nós estamos ainda recordando, né? Dando sequência aqui na revisão. No vídeo anterior, nós falamos sobre frase, oração e período. Então, o foco aqui hoje vai ser na oração e nós vamos falar aqui, ó, dos termos essenciais da oração. Nós temos 3 termos, né, nas orações. Tem os acessórios, tem os integrantes e os essenciais. Essenciais é que nós vamos falar agora nesse vídeo. Só para vocês terem uma ideia, acessórios, né, meninas, brincos, por exemplo, é um acessório que pra gente é importantíssimo, mas a gente pode tirar esse brinco, né? Da mesma forma, a gente pode tirar um termo acessório da oração que não vai causar grandes prejuízos. Temos ainda os termos integrantes, que já tem uma importância maior, é mais relevante que os termos acessórios, mas não são tão importantes como os termos essenciais, né? O próprio nome diz ali. Então, quem são, afinal de contas, esses termos essenciais que compõem uma oração? Para que uma oração exista, a gente já sabe do principal, que tem que ter o quê? Verbo, né? A partir do momento que tem verbo, a gente entendeu que é configurado uma oração. Se não tiver verbo e tiver sentido, a gente sabe que é uma frase. Beleza. Então, numa oração é obrigatória a presença do verbo. O verbo é ali uma figura central e principal. Beleza. Em torno desse verbo, né, acontecem algumas situações. Eu posso dizer que sujeito é aquele que pratica aquela ação. Vocês concordam? Sim, né? Ação tem que ter alguém que pratica. Só que eu não posso simplesmente dizer que o sujeito, que no caso aqui eu já estou começando a falar do primeiro termo essencial da oração, que é o sujeito. Só que os tipos de verbo que nós temos são 3. Os de ação, estado, fenômeno da natureza. Quando eu não estou me referindo a verbos de ação, mesmo assim eu terei um sujeito. Então eu não posso simplesmente classificá-lo como aquele que pratica ação. Beleza? É aquele que pratica ação com verbo de ação. Quando não tem verbo de ação, eu vou identificar aquele verbo e o sujeito. Como que eu busco esse sujeito? O sujeito vai ser aquele termo sobre o que se diz alguma coisa. Está se falando alguma coisa, né, sobre algo ou alguém. Então, sobre esse algo ou alguém, está atrelado ali um verbo, né? Então, o sujeito será essa figura que se diz alguma coisa sobre ele, tá? Então, o sujeito é um termo sobre o qual se diz alguma coisa e ele está diretamente ligado ao verbo, beleza? Isso desconsiderando os verbos serem de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. Sobre o que se diz alguma coisa, sujeito. Nos verbos de ação, sim, aquele que pratica a ação é o sujeito. Joinha? E predicado? Quem que é o predicado? O predicado, assim que eu determino o sujeito, todo o resto da frase, das frases menores aos termos infinitos, todo o restante será predicado. Então tá. Verbo tá onde? Onde fica o verbo nessa história toda? O verbo pertence ao predicado, não esqueçam disso. Verbo está sempre atrelado ao predicado, tá? Vamos entender e começar a classificar os tipos de sujeito e tipos de predicado, porque não é simplesmente conceituar o que é sujeito, o que é predicado, né? O predicado é o que se diz sobre o sujeito, né? É ali a consequência de todo o desenrolar da oração, é o predicado, né? Joia. Vamos para os próximos vídeos agora, no próximo, vamos bem na sequência, começar a classificar. Mas de antemão eu falo que o sujeito ele tem 5 tipos de sujeito e o predicado tem 3 tipos de predicado. Ah, professora, nossa, que coisa chata, muito difícil. Não. A questão não é ser difícil, é prestar atenção nos detalhes.
para saber diferenciar. Então, por isso a gente não pode perder o fio da meada, a gente entender o que é, né, analisar ali a figura do verbo, saber da importância dele, que ele está ali, ele é determinante, tanto para a gente fazer as perguntas, para direcionar sujeito e predicado, né, lembrando que ele pertence ao predicado, né, a partir disso, aí a gente começa os critérios e as análises. Tudo isso aqui é uma situação de análise sintática, né, a gente está determinando a função de cada termo na oração, tá? Então, dito isso, falar dos conceitos, então vamos lá no próximo vídeo, começar a classificação dos tipos de sujeito, beleza? Então tá, até daqui a pouco, até o próximo, né? Beijinho.